É quase inacreditável, tipo, pensar em uma pessoa capaz de criar uma cena de assassinato com uma precisão científica tão assustadora que, décadas depois, ler essa cena literalmente salva a vida de um paciente num hospital real. Nossa, sim. É o tipo de coisa que parece roteiro de filme, né? Mas aconteceu mesmo. Exato. E hoje, o nosso mergulho profundo nas fontes vai investigar justamente a mente por trás desse feito. A gente está falando de um número de vendas que, cara, a mente humana tem até dificuldade de processar. Mais de 2 bilhões de cópias vendidas no mundo todo. 2 bilhões! É um volume literário que redefine totalmente, sabe, o conceito de influência cultural. Para colocar isso em perspectiva para quem está nos ouvindo, na história da humanidade inteira, só 2 outros autores venderam mais do que isso: a Bíblia e o William Shakespeare. Pois é, e logo ali, em terceiro lugar no pódio da história escrita, está a mulher que vamos investigar hoje. A eterna dama do crime, Agatha Christie. E a nossa missão nessa análise de hoje não é fazer tipo uma listinha dos livros legais que ela publicou, né? Ah, não, de jeito nenhum. A gente quer ir muito mais fundo. Exatamente. O objetivo é entender a mecânica por trás do mito. Como é que uma garota da era vitoriana que foi educada em casa, super isolada no interior da Inglaterra, virou a maior arquiteta de quebra-cabeças letais da história? E acho que principalmente a gente quer explorar como a própria vida pessoal dela acabou virando o trilê psicológico mais denso que ela já criou, sabe? Com certeza. Certo. Vamos destrinchar isso desde o princípio. Porque antes de alguém se tornar a rainha do crime, a pessoa precisa desenvolver um método, né? Acontece da noite pro dia. A história dela começa no final do século XIX, em Torquay, uma cidade ali na costa, bem idílica, mas lendo as fontes a gente vê que aquela tranquilidade vitoriana não durou muito. O conforto financeiro da família meio que evaporou quando o pai dela morreu, e ela tinha, só 11 anos. Essa perda foi um divisor de águas absurdo. A própria Agatha relatou que a morte do pai marcou um fim super abrupto da infância dela. Fica aquela sombra financeira, né? Exato, uma sombra constante. Mas a grande virada de chave, a escola de assassinato dela mesmo, veio com a eclosão da Primeira Guerra Mundial em 1914. O que é muito irônico, se você parar para pensar. Muito! Um dos conflitos mais sangrentos da história acabou dando a ela a ferramenta mais sofisticada da carreira literária dela. É aí que entra aquela história da farmácia, né? Mas eu sinto que as pessoas romantizam um pouco essa fase. Fica parecendo aquela coisa da enfermeira bondosa cuidando dos soldados. Ah, sim, o estereótipo clássico. Mas foi bem diferente disso. O trabalho dela no Hospital da Cruz Vermelha foi muito além de, trocar ataduras. A gente está falando de mais de 3.000 horas de trabalho exaustivo. E o pulo do gato mesmo foi quando ela foi transferida para o dispensário do hospital. Isso. Ela se qualificou formalmente como assistente de boticário. Ou seja, ela estava lidando com produtos químicos pesados na forma mais pura. Precisamente. Lá no dispensário, cara, o treinamento era rigorosíssimo, tanto acadêmico quanto prático. Ela tinha que entender não só o que as substâncias faziam, mas a dosagem milimétrica que separava, sabe, um remédio de um veneno letal. É uma linha bem tênue. Muito tênue. E ela tinha acesso livre, embora supervisionado, a várias toxinas bem perigosas. Eu gosto de fazer um paralelo disso com a gastronomia, sabia? O treinamento dela nessa farmácia parece um chefe aprendendo perfis de sabor. Como assim? Um chefe sabe que, sei lá, acidez corta a gordura, ou que o sal realça o doce. A Agatha estava aprendendo essas receitas com a mesma minúcia. Só que as receitas eram para matar. Caramba, excelente analogia. É bem por aí mesmo. Ela aprendeu que o arsênico imita problemas gástricos, que a estricnina causa espasmos nas costas da vítima. Mas tem uma coisa que sempre me pega. Por que ela escolheu veneno? A literatura americana da época, por exemplo, era cheia de tiros, sangue, detetives durões batendo nos outros. Por que o veneno virou a marca registrada dela? O que é fascinante aqui é mergulhar na psicologia dela sobre a violência. A Agatha repudiava o que ela chamava de mortes bagunçadas. Mortes bagunçadas. Ela não tinha o menor interesse em sangue no tapete ou brutalidade, sabe? O negócio dela era o terror silencioso. Pensa na cena.
Alguém morrendo de forma pacífica na própria cama, tomando um chá com a família, e ninguém ali faz ideia de que um assassinato acabou de acontecer. Nossa, isso é muito mais sinistro se você parar pra pensar. Com certeza. O veneno é a arma da intimidade, né? É dissimulado, não exige força e requer muito planejamento intelectual. Encaixava perfeitamente no estilo de quebra-cabeça lógico dela. E a precisão desse conhecimento não era só ficção. Tinha base científica real. Lembra daquele caso médico que eu comentei na introdução? O caso de 1977, esse é histórico. Conta mais sobre isso, porque é surreal. É um dos exemplos mais loucos do impacto dela. Um hospital britânico recebeu um paciente muito grave e os médicos estavam simplesmente perdidos. Nenhum exame mostrava nada. O cara tava morrendo e ninguém sabia o porquê. Isso. Até que uma enfermeira lá, prestando atenção dos sintomas que eram queda de cabelo severa e muita fraqueza muscular, lembrou de ter lido um livro da Agatha Christie, O Cavalo Amarelo. Porque nesse livro específico, a Agatha detalha tintim por tintim os efeitos do envenenamento por talho, né? Que é um negócio inodoro e insípido. Exato. O talho afeta o potássio do corpo e causa um colapso lento. E a descrição da Agatha era tão medicamente perfeita que a enfermeira sugeriu o diagnóstico para a equipe médica. Eles testaram, confirmaram e salvaram o paciente. Tudo por causa de um romance. É genial. E foi nessa mesma época da Primeira Guerra, lidando com os refugiados belgas que viviam lá perto dela em Torquay, que ela se inspirou para criar o Poirot, né? O Hercule Poirot. O primeiro livro dele, O Misterioso Caso de Styles, nasceu exatamente desse contexto. Só que toda essa necessidade de controle metódico nos livros dela cria um contraste muito bizarro com o que ia acontecer na vida real dela um tempo depois. Porque em 1926, esse controle absoluto simplesmente desmorona. Foi um abalo sísmico na vida dela. O ano de 26 foi o grande ponto de ruptura emocional da Agatha. A gente está chegando no evento mais dissecado da biografia dela, o famoso desaparecimento. Como é que as coisas chegaram nesse ponto? Olha, a sequência de traumas foi bem pesada. Primeiro, a mãe dela, a Clara, falece. Elas eram muito apegadas, então a Agatha afundou num luto paralisante, uma depressão forte mesmo. E enquanto ela tentava limpar a casa da mãe, lidar com a papelada toda, o marido dela, o Art... Dá o golpe de misericórdia. Sim, ele pede o divórcio. E ainda confessa que estava apaixonado por uma mulher mais jovem, a Nancy Neal. Nossa, o chão da pessoa se abre. Aniquilação total das bases emocionais. E aí, numa noite congelante lá de dezembro, depois de uma briga, porque o Art ia viajar para passar o fim de semana com amigos e com a amante, claro, a Agatha simplesmente sai de carro e some. E some sem deixar rastros. Na manhã seguinte, a polícia acha o carro dela, um Morris Cowley, largado na beira de um penhasco, de um jeito mega suspeito. O farol aceso, roupas no banco de trás, e ela deixou a carteira de motorista. O cenário gritava que alguém tinha morrido ali. E a reação pública foi bizarra, cara. Uma das maiores caçadas humanas da história da Inglaterra até então. 15 mil civis foram para as ruas procurar por ela. 15 mil pessoas. E mais de 1000 policiais, né? Isso. Dragaram lagos, usaram cães farejadores. Foi a primeira vez que usaram aviões numa busca civil lá no Reino Unido. A pressão era tão absurda que o ministro do Interior exigiu resultados. A mídia estava num frenesi. E teve até o Arthur Conan Doyle envolvido. O criador do Sherlock Holmes tentou ajudar. Sabe como? Pegando uma luva da Agatha e levando para uma médium espírita. A ironia disso é sensacional, né? Demais. O criador da dedução lógica apelando para fantasma para encontrar a maior escritora de crimes racionais. Mas enfim, a resolução vem 11 dias depois. E ela não estava no fundo de um lago. Ela estava sã e salva num hotel spa super luxuoso em Harrogate, bem longe dali. E o detalhe da recepção do hotel é que muda tudo. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Ela se registrou lá com o nome de Tressa Neal, dizendo que era da África do Sul. Neal, cara, era o sobrenome da amante do marido dela. É um detalhe muito específico, né? Quando acharam a Agatha, ela parecia confusa, não reconheceu o Art logo de cara. A explicação médica na época foi que ela teve um estado de fuga amnésica. Fuga dissociativa, né?
onde o cérebro meio que desliga por causa do trauma e a pessoa assume outra identidade temporária. Exato. Uma defesa psicológica extrema. Olha, sinceramente, lendo tudo isso, eu tenho muita dificuldade de comprar essa ideia da amnésia, sabe? A gente está falando da arquiteta do engano. O cérebro dela funcionava criando tramas. Nesses 11 dias, ela tocou piano no hotel, leu os jornais que tinham o próprio rosto dela na capa e usar justamente o nome da amante. Não parece coincidência. Parece menos um cérebro desligando e muito mais uma vingança super fria para destruir a reputação do ex, sabe? E você tocou no maior debate biográfico sobre ela. Ninguém tem a resposta definitiva. Alguns biólogos, como Jared Cade, defendem exatamente essa tese da vingança que saiu do controle quando virou um escândalo nacional. Já outros, tipo Laura Thompson, acham que o colapso foi genuíno. Mas mesmo no colapso, a pessoa consegue pegar um trem e fazer check-in com nome falso. Possível realizar tarefas complexas nesse estado de dissociação. Mas, independente da intenção, o fato é que a opinião pública ficou furiosa. Acharam que era golpe de publicidade para vender livro. O público se sentiu traído, porque nos livros dela, a promessa é que o caos vai ser arrumado. No fim, ela junta todo mundo na biblioteca e explica tudo. Mas na vida real dela... A cortina fechou e não teve resposta. Pois é. E como a gente sabe pelas fontes, ela nunca mais falou sobre isso, nem na autobiografia. Ela precisava recomeçar longe da Inglaterra, né? E a solução foi meio cinematográfica também. Totalmente. Depois do divórcio em 1928, ela simplesmente pegou o Expresso do Oriente e foi para Bagdá. Literalmente desenterrar o passado no Oriente Médio. Exatamente. Essa fase oriental é a grande reinvenção dela. Numa dessas viagens, lá no Iraque, ela conheceu Max Mallowan, um arqueólogo brilhante, 13 anos mais novo que ela. Eles casaram e foi uma parceria incrível. E tem um ponto legal aí, o estereótipo manda a gente imaginar ela lá, britânica rica, sentada numa tenda chique, bebendo chá enquanto os caras escavam no sol, né? Só que os registros mostram o contrário. Ela ia direto para a terra. Ela colocava a mão na massa mesmo. Muito. Ela passava meses nos acampamentos, no meio do deserto, na Síria, no Iraque. Ela limpava marfim de 3.000 anos de idade, usando os próprios cremes faciais para não estragar a peça. Nossa, creme facial em artefato antigo, genial. Ela também tirava fotos no escuro das tumbas, catalogava cerâmica e até financiava as expedições com o dinheiro dos livros. Isso escrevendo tipo 2 livros por ano num calor infernal. Eu acho a geometria dessas duas áreas, arqueologia e investigação, muito fascinante. Porque o trabalho do arqueólogo é basicamente igual ao do detetive de homicídios, não é? Em que sentido você diz? Nos 2 casos você chega quando o pior já passou. O detetive chega horas depois da morte, o arqueólogo milênios depois. E o trabalho é usar pincel, afastar a sujeira, as mentiras e descobrir a verdade oculta sobre como aquelas pessoas morreram. Se conectarmos isso ao panorama geral da obra-tela, essa analogia é perfeita. Porque essa imersão na arqueologia rendeu livros como Morte na Mesopotâmia, óbvio, mas deu a ela o seu melhor recurso narrativo, a sociedade fechada. O confinamento, né? Sim. Num acampamento no meio do nada, se alguém aparece morto na tenda, o assassino não pode ser um estranho que passou correndo. Tem que ser alguém que senta com você na fogueira. Exato. O inimigo é íntimo. O círculo de suspeitos é mínimo. E essa virou a grande assinatura da Era de Ouro, da ficção policial. A fórmula perfeita. É muito louco como todas as peças da vida dela se juntaram para criar isso. A farmácia deu os venenos, o escândalo de 26 ensinou sobre as máscaras sociais, e a arqueologia deu o isolamento. E para resolver isso tudo, ela criou aqueles detetives opostos, né? A Miss Marple e o Poirot. A Miss Marple era maravilhosa, baseada na madrasta-avó da Agatha, uma senhora que sempre esperava o pior do ser humano e quase sempre acertava. Ela resolvia crime internacional porque a maldade lá era igual à maldade da fofoca na vila dela. Exatamente. E do outro lado a gente tinha o Hercule Poirot, cheio de manias, metodologias. Só que a relação da Agatha com o Poirot ficou horrível com o tempo. Ela pegou raiva do próprio personagem. Muita. Nos diários dela, ela chegou a chamar ele de um canalha egocêntrico. Mas, diferente do Conan Doyle, que tentou matar o Sherlock Holmes, ela aguentou o Poirot até o fim por respeito aos leitores. O público amava.
E a genialidade técnica dela era tanta que ela dominava essa fórmula da sala fechada e, de repente, subvertia tudo. Tipo em E Não Sobrou Nenhum. Ah, esse é a obra máxima. 10 pessoas ilhadas, ninguém lá é detetive e as pessoas começam a morrer uma a uma. O assassino está ali e é óbvio, mas ninguém vê. É um quebra-cabeça absurdo. Mas olha, apesar do sucesso com o público, muitos críticos literários não suportavam a hora dela. O Edmund Wilson, o Raymond Chandler. Eles desciam a lenha nela, né? Falavam que era prosa mecânica, que os personagens eram só de papelão, sem profundidade, só para mover a engrenagem. É o eterno debate. Estilo rebuscado contra enredo viciante. E já que estamos falando sobre o contexto histórico e a recepção dessas obras, tem um ponto que os registros biográficos deixam bem claro. Muitas das primeiras publicações dela, lá da primeira metade do século XX, traziam descrições e estereótipos que refletiam os preconceitos daquela época. Sim, isso é um fato documentado nas fontes primárias, né? Por exemplo, em 1947, a Liga Antidifamação nos Estados Unidos fez objeções bem formais sobre o uso de estereótipos antissemitas em algumas histórias. E a agência da Christie, na época, autorizou essas alterações nas edições americanas. E isso continuou, né? Porque mais recentemente, a partir de 2020, a editora HarperCollins... A detentora dos direitos globais dela, isso? Exato, eles começaram a usar os chamados leitores de sensibilidade. O objetivo, segundo a editora, é remover ou alterar insultos e descrições físicas baseadas em etnia nas novas edições dos clássicos. Exatamente. A gente não está aqui para tomar um lado sobre como essas edições são feitas, claro. O nosso papel é só relatar o que as biografias mostram. Mas é super interessante observar como uma obra gigantesca dessas vai sendo reavaliada culturalmente ao longo das décadas. Mostra o peso que ela ainda tem. Mas, voltando à mecânica essencial dos livros dela, uma coisa me fascina. Ela muitas vezes entregava o truque mágico de bandeja, né? Como assim? Ela colocava o detetive para avisar. Olha, o culpado geralmente é a pessoa que menos parece ter motivo para matar. Ela anunciava a regra. Então, o que tudo isso significa? Como ela continuava enganando os leitores repetidamente, livro após livro, se ela mesma contava o segredo? A resposta está no método de escrita dela. Ela não escrevia na intuição, ela fazia planejamento reverso. Ela começava pelo final. Exato. Ela escolhia o personagem mais improvável para ser o culpado, aí ela construía o labirinto de trás para frente. E o segredo real era o tipo de pista que ela deixava. Não era tipo arma fumegante. Não, nada espetacular. Era um selo colado torto, uma xícara fora do lugar. Ela escondia a morte no meio da rotina banal. O cérebro humano filtra o que é mundano, então a gente passa reto pelas pistas. Ela escrevia sobre a psicologia do auto-engano. Nossa, genial. O que nos leva a pensar sobre hoje. Século XXI, a gente vive no meio dessa loucura de inteligência artificial, notificação apitando, correria. Por que quem está nos ouvindo ainda devora histórias sobre envenenamento numa vila na Inglaterra dos anos 30? De ver a ordem sendo restaurada. Faz sentido. O mundo era muito caótico quando ela explodiu. Sim, ela escreveu no meio de 2 guerras mundiais. As pessoas morriam sem sentido na vida real. Quando você lê Agatha Christie, você faz um acordo tácito com ela. A bagunça vai ser arrumada. A justiça vai ser feita na última página. O mundo volta ao equilíbrio. É reconfortante. É o antídoto literário para a ansiedade, né? E para encerrar o nosso mergulho de hoje, eu queria jogar uma reflexão no ar para quem está acompanhando a gente. Manda! A gente falou o tempo todo sobre como ela era super reservada, protegia a intimidade dela a todo custo, principalmente depois daquele trauma absurdo de 1926. Ela odiava a exposição da dor dela. Considerando tudo isso, será que ela não criou detetives tão caricaturos, tipo o Poirot cheio de tiques ou a Miss Marple fofoqueira, justamente como um escudo? Um escudo para desviar a atenção. Isso. Ao fazer os leitores ficarem obcecados com o bigode do Poirot ou a inteligência mecânica da trama, ela garantiu que ninguém nunca olhasse para os sentimentos reais da mulher que estava lá nos bastidores controlando tudo. A mulher que sofreu e que se escondeu. Como se o coração dela fosse o único mistério que ela fez questão de nunca solucionar. Cara,
Essa é uma visão muito profunda e muito provável. Pois é. Muito obrigado a quem nos ouviu em mais essa jornada pela vida da arquiteta do assassinato perfeito. E lembrem-se, num bom mistério, o mais fascinante quase nunca é descobrir quem puxou o gatilho, mas entender a mente de quem desenhou a planta da mansão. Até a nossa próxima investigação.